Essa semana fez um ano do dia 30 de outubro de 2022, quando Lula, com 60 milhões de votos de brasileiras e brasileiros, ganhou a eleição mais difícil da nossa história democrática contra um miliciano que governou o Brasil por 4 anos. Eu me lembro ainda hoje da sensação de alegria, de alívio naquela noite de domingo comemorando a vitória. Agora, passado um ano, é importante a gente se perguntar, e se o resultado tivesse sido outro? Como o Brasil estaria hoje? E mais do que isso, qual que é o significado histórico daquela vitória de um ano atrás? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. A batalha foi muito dura. Aliás, mais dura do que muitos de nós esperávamos. Foi por pouco, por 2 milhões de votos que o Lula ganhou a eleição. Porque o Bolsonaro, no fim do seu mandato, botou a máquina toda a serviço do seu projeto eleitoral. Vocês lembram aquela história do consignado do Bolsa Família, há poucas semanas da eleição, as fake news a rodo, que aliás é bom a gente se colocar nesse momento. O Pix acabou? O Lula fechou alguma igreja depois de um ano? Tem banheiro unissex aí espalhados pelo país, que mostra o que era aquele desespero de fake news eleitoral que levou eles no dia do segundo turno a fazer uma operação tabajara da Polícia Rodoviária Federal para impedir os eleitores nordestinos, onde o Lula tinha uma maioria muito grande, de ir votar. Foi um uso descarado de máquina, o que tornou a margem menor e a eleição mais difícil. Mas ao mesmo tempo, o ano passado também mostrou que máquina sozinha não ganha eleição. Vamos imaginar por um momento, gente, como que a gente estaria hoje, início de novembro de 2023, se eles tivessem conseguido executar esse projeto. Seja pela eleição, tivesse ganho aquela eleição, seja pelas tentativas de golpe, no dia da diplomação do Lula, ainda em dezembro, e principalmente no 8 de janeiro. Como que estaria hoje a democracia brasileira? Pega aquelas minutas do golpe no celular do Mauro Cid. Eles queriam fechar o Supremo, prender Alexandre de Moraes, estado de sítio. Ou, vamos olhar para outros países onde figuras autoritárias de extrema-direita conseguiram se reeleger. O Orbán, na Hungria, amigo do Bolsonaro, quando se reelegeu no seu segundo mandato, foi para cima, perseguiu, prendeu opositores, fechou jornais, impediu manifestação. Era nesse ambiente que a gente estaria vivendo hoje. Do ponto de vista social, vamos lembrar que o preço das coisas no ano passado, vamos lembrar a dificuldade que era ir no mercado para comprar uma lata de óleo, para comprar 1 quilo de feijão, para comprar um pedaço de carne, e como a atuação do governo já teve um impacto nisso agora. O Brasil voltou para o mapa da fome no governo Bolsonaro. Tinha destruído todos os programas sociais. Nesse período, Lula recriou Minha Casa Minha Vida, que eu tive a honra de atuar como vice-presidente da comissão lá no Congresso, recriou o Bolsa Família com os complementos necessários, como uma política também de combate à fome, o programa de aquisição de alimentos, que já atua com os estoques reguladores para poder reduzir o preço e a especulação dos alimentos básicos no Brasil. Lula conseguiu recriar um conjunto de programas mais médicos e por aí vai. Se a gente tivesse com aqueles caras ainda, a situação estaria politicamente o Brasil ladeira abaixo a caminho de uma ditadura ou já numa ditadura, e socialmente caminhando para aprofundar ainda mais a miséria, a fome e a desigualdade. Isso sem falar no cenário internacional. Gente, vamos lembrar, faz pouco mais de um ano, o Brasil era espalha-rodinha na ONU. Bolsonaro ficava lá comendo cachorro-quente para se fingir de popular, pizza com a mão lá em Nova York, porque ninguém queria se reunir com ele, não tinha um chefe de Estado. O pessoal atravessava a rua quando via ele. O Brasil foi reduzido a um pária. E agora, o Brasil está na presidência do Mercosul, do Conselho de Segurança da ONU. O Lula fez as viagens internacionais necessárias para recolocar o Brasil num protagonismo, numa postura altiva. O Brasil estava humilhado, massacrado por um genocida que ria da cara das pessoas, que imitava, no meio de uma pandemia, pessoas faltando ar, quando o país teve mais de 700 mil mortos. O Brasil estava empobrecido, sem autoestima, de cabeça baixa. E agora, esse ano, a gente começou a levantar a cabeça para olhar os desafios que vêm à frente.
Nesse momento de reconstrução, em menos de um ano de governo, nós conseguimos retomar os programas sociais que tinham sido destruídos, reduzir o desemprego, reduzir a taxa de juros. Aliás, saiu o dado do desemprego essa semana. O Brasil está no menor índice de desemprego desde 2015, agora nesse ano. Reduzir a inflação, o preço dos alimentos, dos gêneros básicos de consumo baixando e criar novos programas sociais. O Desenrola, por exemplo, que já teve adesão de milhões de brasileiros, tirando o nome do SPC, do Serasa, conseguindo garantir a retomada do crédito, da capacidade de consumo popular no país. Ou então o Periferia Viva, que está sendo criado agora pelo Ministério das Cidades, pela Secretaria Nacional de Periferias, para levar equipamentos públicos, dignidade, melhor condição de vida para o povo que vive nas periferias de todo o país. Ou ainda o papel que o governo teve para aprovar o início de uma reforma tributária para simplificar o sistema de cobrança de impostos no Brasil e tornar ele mais justo. Aliás, nós conseguimos garantir esse ano que jatinho, iate, que não pagava R$1 de imposto, enquanto o motoboy paga IPVA, começasse a pagar na primeira etapa da reforma tributária. O processo de reconstrução está em curso, mas esse é um momento para a gente parar e pensar que além da reconstrução, agora a gente vai ter a tarefa de construir um futuro, para dialogar com milhões de brasileiros e brasileiras que pela desilusão, pelo desalento, acabaram sendo levados pela corrente do ódio bolsonarista, das fake news bolsonaristas. A gente precisa retomar e aprofundar uma perspectiva de país, um projeto de nação, de futuro, que ficou interditado nesses 4 anos só de ódio. Ódio. O momento da reconstrução ainda está acontecendo. Mas esse também é um momento privilegiado para a gente pensar mudanças com ousadia, com criatividade, para combater as desigualdades estruturais do nosso país. Não é possível. Essa é uma coisa que não entra na cabeça e não pode entrar na cabeça de qualquer pessoa que tenha coração e sensibilidade no Brasil. De que o país, que é o 3º maior produtor de comida do mundo, o maior produtor de carne, de proteína animal do mundo, tenha 30 milhões de pessoas passando fome. Esses dias eu estava aqui nas ruas de São Paulo e apareceu um jovem com uma plaquinha de madeira na mão, escrito "A fome dói", com um filhinho pequeno. Não dá, o Brasil não precisava passar por isso. Que a gente possa, como nós começamos a fazer ainda há pouco, precisamos mais, por exemplo, de garantir mais recursos para políticas sociais no Brasil, de poder tornar mais justa a forma como o Estado arrecada impostos, como começou agora a taxação de offshores, de fundos exclusivos, mas a gente precisa ir mais, precisa taxar grandes fortunas, precisa taxar lucros e dividendos, para poder garantir que esse recurso combata as desigualdades obscenas que a gente tem no Brasil. A gente precisa, e o presidente Lula começou a fazer isso, colocar na agenda um novo modelo de desenvolvimento sustentável, com transição energética, que valorize aquilo que a gente tem de melhor na vocação do nosso país, as nossas águas, o nosso potencial hídrico, florestal, de geração de energia limpa. Isso tudo estava represado, estava silenciado. Agora a gente tem a oportunidade não só de deixar de ser um pária, mas de ser vanguarda internacional nessa discussão. E mais do que isso, a gente tem condição de superar um ambiente onde as famílias se dividiram, onde se colocava os debates de intolerância, onde era o cercadinho com o presidente da República só jorrando ódio pela boca, para um ambiente de respeito, onde ninguém seja maltratado pela cor da sua pele, pela sua orientação sexual, por ser mulher, por ser uma pessoa com deficiência, pelo seu CEP. O Brasil que a gente quer é que o morador da favela da Rocinha seja tratado com o mesmo respeito do morador do Morumbi, que o morador do Capão Redondo, uma moradora de Cidade Tiradentes, seja tratada com o mesmo respeito do morador de Higienópolis ou dos bairros mais ricos de qualquer cidade brasileira. A vitória que a gente teve há um ano atrás permitiu que a gente saísse da beira do abismo diante do risco democrático, social, civilizatório que o Brasil estava, e que a gente pudesse voltar a sonhar e ter perspectiva de futuro. A reconstrução já começou, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.